Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E vamos hoje para mais uma palavra, né? Eu vou vir um pouquinho mais para frente para mim conseguir enxergar o que eu tenho que ler, que eu já estou ficando velho, minha visão está ficando ruim. E Deus tem uma palavra muito boa para a gente hoje. Tá? Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, de 36 a 39. Lucas 5, de 36 a 39. Propôs-lhe também uma comparação. Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria a roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, um vinho novo arrebentará os odres, entornar-se-á, e perdendo-se-ão os odres. Mas o vinho novo, ele deve se pôr em odres novos. Assim, ambos se conservam. Demais, ninguém bebeu do vinho velho, já que é do novo, porque diz o vinho velho é melhor. Irmãos, o senhor aqui ele faz uma comparação com relação ao vinho novo, o remendo e o vinho. Ninguém, irmãos, é maior do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é o vinho novo. E o vinho novo, ele não suporta odres velhos. Os odres velhos não conseguem suportar vinhos novos. Ou seja, corações velhos não estão preparados para o Espírito Santo. Para que você tenha o Espírito Santo ele vai entrar em corações de pessoas renovadas, de pessoas que verdadeiramente buscam a graça de Deus. E nós precisamos assim então nos prepararmos no nosso coração, temos um coração novo, um homem novo, que cante um cântico novo, e aí nós teremos também a graça de Deus em nós. Porque nós precisamos viver esta graça em Deus. E essa graça em Deus nós precisamos através buscando uma renovação. O Espírito Santo é o próprio vinho que vem renovar o coração. E assim nos faz cada vez mais desejosos, né, do Espírito Santo. Quando nós buscamos o Espírito Santo, ficamos desejosos desta graça em nossa vida. Então que nós sejamos odres novos, que você seja um odre novo. O odre nada mais é do que um jarro de barro, só que ele é arredondado, como se fosse um cantil, né? E nós precisamos ser esse barro, esse vinho novo, que se coloca diante do Senhor com um coração novo. Buscar renovar o nosso coração, para que nós tenhamos o Espírito Santo. Um coração velho não tem Espírito Santo. Não tem como você viver uma vida velha e quiser ser conduzido pelo Espírito Santo. Não tem como você viver no pecado e ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque o pecado, a vida velha, é odre velho. O odre novo é a vida nova. O odre velho é a vida velha. E nós precisamos nos renovar constantemente da presença do Espírito Santo. Deixar que o vinho novo seja repousado dentro de nós. Você viu o que ele falou? Aí os dois se conservam. Ou seja, se há uma comunhão de um coração novo e um vinho novo, os dois se conservam. Agora, o odre velho, o coração velho se rompe, ele não suporta o Espírito Santo. Às vezes a palavra de Deus é dura para quem é velho. A palavra de Deus, às vezes,
Quando Deus prega as coisas que Ele tem que pregar. Quando nós pregamos aqui, às vezes as pessoas falam, esse cara, não, isso é muito pesado para mim, isso é muito duro, isso eu não suporto, porque você é velho, o seu coração é velho, e Deus quer transformar você num odre novo, para receber o Espírito Santo, que é o vinho novo. Para nós abrirmos e guardarmos dentro de nós esse Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus precisa agir dentro de nós. E assim, precisamos cada vez mais que essa graça acompanhe a nossa vida. Que o nosso coração esteja repleto da graça de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa renovar o nosso coração constantemente. E por isso nós pedimos todos os dias, renova-me, Espírito Santo. Nós cantamos, renova-me, Senhor. Nós pedimos, renova-me, Senhor. Porque eu preciso dessa renovação. Eu preciso ser renovado, eu preciso ser restaurado. Porque eu preciso ser cada vez mais odre novo. A restauração me faz um homem novo. E um homem novo, e um cântico novo, que fala no Salmo, cantai ao Senhor um cântico novo. Não se canta por homens velhos. Ou seja, se você quer ser renovado pelo Espírito Santo, se você precisa desta graça, você tem que falar, Espírito Santo, renova meu coração. Transforma-me. Aí você vai entender os mistérios de Deus. O próprio Jesus fala, Pai, bendito és tu, porque escondeste dos poderosos e daste a sua graça aos humildes. Veja o que Jesus fala ao Pai. O segredo de Deus é dado aos simples, e não aos poderosos, aos arrogantes. Ou seja, aquele que... O simples não necessariamente precisa ser aquela pessoa desletrada, aquela pessoa que não estudou, aquela pessoa que não conhece, não sabe ler nem escrever, que não tem entendimento, que não tem cultura. Não é isso. O humilde para Deus é aquele que é o odre novo, é aquele que se realmente deixou com que o vinho novo entrasse dentro de si, e o vinho vem, ele limpa, ele restaura, ele faz do odre um odre novo. Um odre novo é forte, a sua estrutura é forte para aguentar a graça de Deus. E essa palavra é forte. Deus quer dizer, eu não estou no pecado, eu não reino em odres velhos, o odre velho não me suporta, ele vai destruir, ele vai partir, ele vai rachar. Ele não suporta. Eu estou para o odre novo, para aquela pessoa que é humilde, manso e humilde de coração. Para aquela que deixa a graça de Deus agir em sua vida. Para aquele que ouve a palavra e aplica na sua vida. E não para aquela pessoa que simplesmente leva Deus no mais ou menos. Eu vou na igreja, mas eu faço os meus pecadinhos aqui. Tem gente que quer acomodar Deus nas suas conveniências. Olha, Senhor, eu vou seguir o Senhor, tá? Mas eu tenho minhas condições. Tá? Eu vou sair, eu vou trair minha mulher, eu vou beber até cair, mas tudo bem, domingo eu estou na missa, tá? Eu estou lá recebendo a Eucaristia, né? Eu estou lá. A Eucaristia seria isso, né? A Eucaristia não pode, é o vinho, é o novo, é o vinho novo que vai entrar num odre velho. E o Paulo fala em Coríntios, examinai você mesmo se você é digno do corpo de Cristo. Se nós examinássemos a nós mesmos, não haveria necessidade de julgamento, mas como nós não sabemos nos analisar, então é necessário que haja julgamento. Isso é Paulo que fala lá em Coríntios. Mas então, o odre é essa pessoa capaz de abrir seu coração para Deus e deixar com que Deus se manifeste e a graça de Deus ela aconteça. É preciso, irmãos, que nós nos mergulhemos no oceano do Espírito. É preciso, irmãos, que nós deixemos
que nós nos inebriamos da graça de Deus, para que o Senhor possa triunfar em nós. Não tem como ser mais ou menos para Deus. Temos que ser odres novos, para que o Espírito Santo suporte, para que o Espírito Santo venha. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, ser odre novo, é fazer isso que eu estou fazendo, é ser conduzido pelo Espírito Santo, é falar a palavra de Deus e falar sobre a ação do Espírito Santo, não na carne. Isso é ser odre novo, é fazer com que o vinho novo ele entre dentro de mim e seja transmitido até você. Isso é ser odre novo. Isso é receber o vinho novo. De repente, será que se você entrar aqui na frente, você consegue pregar? Será que você consegue ser conduzido pelo Espírito Santo, que é o vinho novo? Ou vai partir? Ou vai rachar? Não estou te julgando. É só uma coisa, só uma reflexão. Que nós devemos nos refletir, que nós devemos pensar. Será que eu estou sendo digno hoje? Será que eu estou sendo outro de novo? Será que eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo? Ou eu estou agindo pelas minhas paixões? Eu estou deixando as minhas paixões me governar? E quando der tempo eu vou lá ver Deus, eu vou me ajoelhar diante de Deus, eu vou pedir perdão a Deus. Mas perdão da boca, não do coração. Como é a tua vida? Responda para você. Como você tem agido? Como tem sido a sua caminhada? Como tem sido a sua vida? Como você tem lidado com determinadas situações? Como está o teu coração? Porque onde está teu tesouro, ali está seu coração. Por isso nós oramos sempre, Senhor, eu quero ser conduzido por Ti. Entra no meu coração, conduz-me, Senhor. Fala na minha boca. Age no meu coração. Porque mais que falar com a minha boca, fala com os meus gestos, com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de viver. Age em mim, Espírito Santo, assim. Faz de mim um odre novo. Porque assim como eu falei para você da pregação, muito mais do que a pregação é a atitude, é a vivência, é aquilo que nós fazemos quando nós não estamos aqui na frente da lente da verdade. Quando eu desligo essa câmera. Esse é o grande momento que mostra se eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Lógico, se eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo, mostra que eu sou de novo. Mas a vida mostra muito mais. A vida mostra mais do que a forma de falar. Até que na forma de falar, cada um tem um jeito de pregar. Mas às vezes você vê um que, pela condução, pela forma que Deus usa daquela pessoa, você vê que aquela é uma pessoa que tem uma intimidade maior com Deus. E tem aqueles que pregam, mas pregam. Tá, aquela pregação talvez não chegue diretamente ao seu coração, aquilo que Deus fala. E hoje Deus está sendo duro, Deus está pegando no nosso pé, porque é preciso, é necessário, porque Ele nos ama, por isso Ele nos corrige, por isso Ele nos faz cada vez mais filhos amados e queridos por Ele. Diante da presença de Deus, pensa nessa palavra de hoje. Senhor, bate no teu peito e fala, eu quero ser odre novo. Eu falo isso por mim, eu começo por mim, eu quero ser odre novo. Porque o desafio é diário. O que eu fiz hoje não vale para amanhã. Eu tenho que me renovar todos os dias em Deus. Porque Deus é o primeiro da minha vida. Então eu preciso deixar Deus agir. Eu preciso deixar Deus falar. O que o Senhor quer falar comigo, Senhor? Qual é a sua vontade na minha vida? Como eu tenho que agir diante de tal situação? Fala. Mostra. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. A minha vida precisa ser uma vida regada ao Espírito Santo. Que nós tenhamos essa consciência no coração. E que nós possamos levar adiante esta graça de Deus. Eu quero ser outro em novo, Senhor. Eu quero que meus irmãos que estão ouvindo essa pregação também
sejam odres novos, que suportem o vinho novo dentro de si. Que quando o Espírito Santo entrar, eu seja conduzido pelo Espírito Santo no meu aconselhamento, na minha pregação, na minha vida, no meu trabalho, na minha escola, com a minha família, com os meus amigos, no ambiente que eu estiver. É a minha conduta que vai me fazer diferente. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. E que Deus possa nos mostrar um caminho sempre com relação àquilo que Ele quer falar com a gente. Deus tem uma obra para cada um de nós. Deus quer trazer a sua graça em nosso coração. Seja um odre novo. E assim como em Jeremias 18, se você é um odre velho, peça para o olheiro quebrar o vaso e fazer de novo. Fazer um odre novo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima oração, pregação, formação, combo. Que Deus te abençoe e fique com Deus.